E eu quero, nesta noite, te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João. Hoje nós vamos falar sobre um conselho, ou vamos refletir num grande conselho que foi dado a alguém. João capítulo 1, versículo 43 até o 51. Vamos refletir a palavra do Senhor. Diz assim as Sagradas Escrituras: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galiléia e encontrou Felipe, a quem disse: siga-me. Siga-me. Este Felipe, ele era da Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referia os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então, Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu: venha e veja. Isto é lindo. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: és um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê? Porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira. Pois você verá coisas maiores do que estas. Acrescentou: em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu cuidado para conosco. Fala-nos nesta noite. Queremos ouvi-lo. E que teu Espírito Santo aplique esta verdade nos nossos corações. E que nós possamos decididamente vir e ver o que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meu irmão, venha e vede. Este é o conselho sábio que Filipe deu a Natanael. E este é o conselho do Senhor para nós, a igreja do Senhor, no dia de hoje. O Evangelho de João é maravilhoso. Porque João, ele faz questão de apresentar Jesus no seu Evangelho como o Filho de Deus. A palavra encarnada que veio ao mundo para trazer vida eterna àqueles que nele confiam. Diga-se de passagem, a graça de Deus está disponível a todos os homens, através de Jesus Cristo. Mas a eficácia da graça só atinge a vida daqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Sabe que antes deste encontro de Jesus, Filipe e Natanael, João, ele faz uma referência no capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 18, ele faz referência ao ministério de um outro Senhor, chamado João Batista. João Batista é conhecido como aquele que veio preparar o caminho para o Messias. Aquele que os profetas já diziam, que é a voz que clama no deserto. Qual era a pregação do deserto? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, João Batista, ele
dá testemunho de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Ele diz que esse Jesus, da qual eu estou pregando nesta noite, é o único que tem o poder de tirar o pecado do mundo. Ou seja, ele é o único que tem o poder de resgatar o homem da perdição e trazer para a sua maravilhosa luz. Tirar o homem da morte eterna para a vida eterna. Esse é Jesus que nós celebramos. Este é Jesus que nós amamos. E este é o Jesus que está interessado pela nossa vida. Meu irmão, João testemunha também que Jesus é divino. João capítulo 1, 32 até o 34, porque o Espírito Santo falou a ele: aquele a qual você ver descer sobre ele o Espírito Santo, este é o Salvador do mundo. E João disse: eu vi naquele dia o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Por isso é confirmado que a sua identidade é divina. Nosso Jesus é Deus, nosso Jesus é Salvador, nosso Jesus é esperança. Por isso nós precisamos amá-lo, desejar Ele a cada dia que passa. É nesse contexto de que o Salvador chegou, aquele que tira pecado do mundo estava entre nós. É nesse contexto que Ele agora começa a escolher alguns discípulos. Ele está escolhendo alguns discípulos e Ele começa inicialmente escolhendo discípulos que ouviram o testemunho de João Batista. Os primeiros discípulos, André e um outro discípulo, depois de ouvir o testemunho de João Batista dizendo acerca de Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles começaram a seguir Jesus. Logo que eles começaram a seguir Jesus, perguntaram a Jesus: Senhor, aonde o Senhor mora? Jesus, uma vez mais, falando através da sua sabiência, disse para eles: venham e vejam. Aleluia. Venham e vejam. E eles saíram, viram onde Jesus estava. A Bíblia diz que passaram todo aquele dia, na verdade toda aquela noite, porque já eram perto de 4 horas da tarde, quando eles entraram no aposento de Jesus e passaram toda aquela noite ouvindo o Senhor. Mas na manhã seguinte, eles levantaram e saíram. E ali estava André. Imediatamente saiu ao encontro procurando seu irmão para testemunhar que aquele que a lei estava sinalizando que viria para salvar o mundo, ele já houvera encontrado. Ele chegou e falou para Pedro, seu irmão: Pedro, nós encontramos aquele que Moisés haveria escrito sobre ele, que ele viria. Pedro automaticamente chegou até Jesus, e quando conheceu Jesus, o poder e a graça de Jesus se manifesta no Pedro, porque quando chega diante de Jesus, ele disse: tu és Cefas, ou na verdade, tu és Simão, mas agora você será Cefas, você será Pedro, porque todas as vezes que um homem com intenção de conhecer Jesus chega diante do Senhor, Deus transforma a realidade deste homem. É aquilo que aconteceu com Pedro. Ele veio até Jesus desejando conhecer ao Senhor, e Deus transformou a sua vida. Meu irmão, capítulo 1 até o capítulo 42, é tudo isso que eu acabei de falar. Mas agora nós estamos no capítulo 43, na verdade no versículo 43 até o versículo 51 do capítulo 1 de João. Aqui, João estabelece para nós algumas atitudes que devem ser vistas e revistas na nossa vida, porquanto nós temos uma mensagem essencial. A mensagem que nós temos é que o Cristo crucificado e ressurreto é o único caminho para a salvação. Detentores desta preciosa mensagem, que somos nós, qual é a nossa postura diante de uma mensagem como esta? Sabendo que só Jesus Cristo é o caminho para a salvação, como eu me coloco, como eu me porto diante desta verdade? Algumas atitudes que nos são recomendáveis. 3, no máximo, nesta noite. Primeira atitude: nós precisamos responder assertivamente ao chamado do nosso Senhor Jesus Cristo. Repare aqui no versículo 43 e 44. O olho na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, Jesus, ele resolve ir para Galileia. E quando ele resolve ir para Galileia,
algo bastante importante. Jesus vai para Galileia com intenção. Jesus não vai passear na Galileia. Até porque Jesus não veio passear no mundo. E o tempo de Jesus deste mundo não foi desperdiçado um minuto sequer. Tudo o que ele fazia, ele fazia com intenção. Porque ele sabia que ele era o único caminho que o homem tinha para chegar a Deus. Por isso todo o movimento de Jesus foi intencional. Isso para nós deve ser uma lição. Que enquanto Deus esteja nos conservado em vida, todo o nosso movimento, enquanto aqueles que são portadores desta verdade, de que só Jesus é o caminho para o céu, nós precisamos fazer todo o movimento com intenção. Qual é a intenção? Comunicar esta verdade àqueles que não conhecem. Vamos ler o texto. Diz a palavra do Senhor que Jesus, quando vai a Galileia, ele encontra Filipe. E quando ele encontra Filipe, e nós temos aqui o Filipinho, que foi encontrado também por Jesus, e vai se batizar no dia 24. Muito bem, Filipinho. Olha só o que a Bíblia diz, que Jesus encontra o Filipe e ele diz por Filipe: siga-me. Aleluia. Percebe a intenção de Jesus ir até a Galileia? Porque ele queria salvar alguém. Ele queria trazer alguém para a comunhão dos seus discípulos. E ele chega até Filipe e diz: Filipe, siga-me. E Filipe não olhou para trás. Filipe não pensou duas vezes: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? O que eu vou ganhar? Filipe não fez nenhum tipo de conjectura, nem imaginação. E Filipe simplesmente foi constrangido pelo chamado de Deus. E ele de forma assertiva aceitou. Ele levantou. E ele foi. Meu irmão, nós precisamos ser como Filipe. Eu vou ver se a oportunidade amanhã me é mais favorável. Se daqui a um mês eu terei mais condição. Não, irmãos. Enquanto é dia, façamos a obra do Senhor. Porque a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. O texto não está falando da literalidade da manhã e da noite. O texto está falando da vida e da morte. Quando você tem vida, trabalhe para o Senhor, porque chegará a morte, quando você já não pode fazer mais nada. Variados são os modos de as pessoas chegarem até Jesus, das pessoas serem conduzidas neste caminho estreito do nosso Senhor Jesus. Muitas pessoas. Alguns foram agraciados por um testemunho vivo, como o de João Batista. Outros, como Pedro, conheceu Jesus através de uma proclamação do seu próprio irmão, André. Mas Filipe veio ao conhecimento de Jesus pela boca do próprio Jesus. Jesus chama Filipe para si. Filipe é atraído pelo testemunho de Jesus acerca de si mesmo. Siga-me. Ele não foi atraído pelo testemunho de João, que nós vemos 19 ao 28. Ele não foi atraído pelo testemunho de ninguém. Por exemplo, como Pedro, que eu falei aqui, que nós vemos no 41 e 42. Jesus chamou-lhe. Próprio Jesus, 1:43. Ele demonstrou uma fé igualzinha a todos os outros que foram chamados pelo testemunho vibrante de evangelistas e de proclamadores da verdade. Filipe, a despeito de chegar até Jesus, sem movimentação e sem necessidade de impressão dos homens, ele teve simplesmente o mesmo caminho, abraçou a mesma verdade, ele serviu o mesmo mestre, e no final, ele alcançou o mesmo lar que todos os outros alcançaram. Isto é importante e desafiador, porque, por vezes, nós somos tomados por uma satisfação na nossa zona de conforto, e todos aqueles que nós não conseguimos rever na nossa zona de conforto, nós normalmente não atribuímos a eles a graça salvadora de Cristo. Dito de outra forma, sabe o que eu aprendo com Filipe? É que não há um padrão para Deus salvar.
Deus é gracioso e Ele manifesta a sua graça da forma que Ele quiser. Por isso, eu não posso exigir que a minha experiência de salvação seja única para que todos tenham sido salvos por ela. Não é só a minha forma pelo qual Jesus chegou até a mim que é válida. Jesus, Ele tem várias maneiras de tocar no coração de alguém. Tem pessoas que acham que só é salvo porque teve um testemunho exponencial gigante. Porque era aquilo, era aquele outro, era a pessoa mais terrível do mundo. E agora está salvo Jesus. E todo mundo tem que ter essa experiência para ser salvo. Não, não precisa. Eu sou neto, eu sou filho de pastor, sempre... Desde que eu me entendi por gente, a minha vida era a igreja. Mas eu fui salvo, eu tive um encontro com meu Senhor. Eu percebi a salvação a despeito de tantas outras pessoas que eu conheço o testemunho. Percebe que Deus, para salvar, Ele não tem um padrão, uma regra. Ele tem a graça que está disponível a todos nós. E por vezes a gente diz assim, meu Deus do céu, só o Paulinho tem o testemunho, porque... Eu conheci o Paulinho antes e agora, meu irmão, todos nós temos um testemunho. O testemunho de antes e depois acontece com todos, porque ninguém que chega até Jesus vai da mesma forma. Por isso, Filipe, ele nos ensina algo grandioso aqui. É que, apesar de vir até Jesus de forma diferente de todos, ele assumiu o compromisso que todos os outros assumiram. Qual foi o compromisso? Proclamar o reino de Deus. Meu irmão, independentemente da forma que você chegou até aqui, a forma que foi o seu processo de conversão, há uma missão que é dada a todos nós. E esta missão nos iguala. E a missão é proclamar o Senhor, é viver as verdades do Senhor, é testemunhar. Esta é a missão para todos, independentemente da forma que foram salvos. Atos 1:8, é sermos testemunhas. Então, meu irmão, o que nós vemos é que se o Espírito Santo de Deus está agindo em nós, nós entendemos o nosso chamado. E o nosso chamado não pode ser ignorado. Percebe algo bastante importante. Filipe, ele conheceu Jesus, mas ele não cruzou o braço, ele não cruzou as pernas, ele levantou e foi atrás de Natanael. Os outros, talvez o Pedro, que teve até o nome trocado, poderia se gloriar deste episódio com Jesus e dizer, olha, eu tive uma transformação, meu nome foi trocado. O Filipe não teve o nome trocado. O Filipe só teve um ato de humildade e obediência, quando ouviu de Jesus dizer, siga-me, siga-me. E essa é a verdade do Senhor para nós, a igreja desse tempo. Siga Jesus, abrace o Senhor, meu irmão. Nós precisamos deixar a nossa vida antiga para trás, como Filipe deixou, e seguir a Jesus em uma obediência total. Não é fácil, porque por vezes nós temos um conforto muito grande. E amar a Jesus vai nos confrontar, e proclamar o Senhor vai nos confrontar. E a gente começa até a pensar, o que vão falar de mim quando eu começar a falar de Jesus? Eu sou uma pessoa conhecida, porque como vai ser? Meu irmão, deixa a sua vida antiga para trás. Não é que você vai agora deixar o seu trabalho, não é isso, irmão, porque o cristão precisa trabalhar. Até porque diz o Provérbios de que o preguiçoso, ou seja, aquele que não gosta de trabalhar, não coma. Nós precisamos trabalhar, mas agora os hábitos que nós tínhamos antes de Jesus, nós precisamos transformar. Eu costumo dizer, quando João Batista diz que Jesus precisa crescer e nós precisamos diminuir, ele não está falando de Jesus vai roubar de nós a capacidade intelectual, Jesus não vai roubar de nós a capacidade produtiva.
Não, até porque seria uma contradição de termos, porque próprio Jesus é quem nos capacitou ao que nós fazemos hoje. Mas o que João está dizendo é que as nossas prioridades é que precisam ser invertidas. Seguir Jesus é mudar prioridade com tudo aquilo que você faz. Agora, se você fazia para a sua própria glória e para a sua satisfação e realização, agora você faz o que faz, melhor ainda, porque está fazendo para a glória de Deus. Ontem o irmão Tiago, enquanto estava ali na construção trabalhando, capinando. Vocês sabem, né? Capinando o que é? Pronto, capinando. É porque tem hora, a minha tradutora não está aqui. Então, capinando ali, e ele capinava um pouquinho, fazia a massa outro pouquinho, capinava outro pouquinho. E ele chegou e falou para mim, pastor, eu acho lindo ele trabalhar com a massa. Eu não sei se tu já viu, Paulinho, mas o Tiago trabalha com massa, que é um negócio fora de série, irmãos. Ele pega aquela enxada, doutor Valdeci, você já viu? Precisa ver. Ele bate no negócio, tchau, 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 a massa está pronta. Eu falei, meu Deus do céu, que negócio. Eu ia ficar o dia todo tentar misturar aquele negócio, mas ele pega aquilo e, uau, fantástico. Só que ele falou algo para mim, pastor, eu faço isso para mim, ou no lugar onde eu trabalho, muito bem feito. Mas agora aqui para a casa do Senhor, eu preciso fazer o melhor ainda. Meu irmão, isso é a compreensão do que é abandonar a sua velha vida e caminhar com Jesus. Ou seja, Jesus não diz para ele, Tiago, a partir de agora você vai deixar de ser pedreiro. Não, o que Jesus está dizendo é que a partir de agora você vai fazer o que está fazendo da melhor maneira possível, porque vai ser para mim que você estará fazendo. Não para os homens, para mim. Meu irmão, faça bem o que você faz. Se você é servo, sirva bem. Se você é patrão, administre bem. Para que as pessoas, ao verem você fazer o que faz, possam dizer, aquele lá é um seguidor de Jesus. É um seguidor de Jesus, porque ele faz para a honra e glória de Deus. Segunda atitude que nós precisamos ter é compartilhar o Evangelho. Abra comigo, quer dizer, a sua Bíblia já está aberta. Vamos a partir do 45 e 46, olha o que a palavra vai dizer. Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa? Filipe respondeu, venha e veja. Repara, meu irmão, a nossa segunda atitude diante da mensagem de que só Cristo é o caminho para o céu, nós precisamos proclamar, precisamos compartilhar. Repara que Filipe não era desocupado, Filipe estava trabalhando quando Jesus o encontrou. E logo a prioridade mudou e ele foi atrás de Natanael. E qual foi a mensagem de Filipe para Natanael? Encontramos Jesus. Encontramos Jesus, aquele que Moisés falou que via, ele veio, nós encontramos, filho de José, é o Nazareno. O coração de Natanael, um coração bem exigente, bem problemático, chega e pergunta, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa? É como a pessoa fala, você é de onde? De Iguaí. De Iguaí? Muito bem, é de Nazaré, pode vir sim, e vem o Salvador. De Iguaí pode vir sim, uma voz que proclama acerca da vida de Jesus. Nós precisamos entender algo bastante importante, é que ao encontrarmos com Jesus, imediatamente nós precisamos sinalizar. Nós precisamos sinalizar. Irmão, sabe o que ajuda o navio quando ele está perdido no alto mar? A sinalização. Farol da sinalização que fica ali piscando. Quando o navio vê aquilo, automaticamente fala, opa, achamos terra. Terra à vista, e vamos para lá. Pois é, nós que portamos a mensagem de que só Jesus é o caminho para o céu, precisamos estar piscando neste mundo tão perdido, em suas próprias maldades e desejos. Nós precisamos piscar sempre, dizendo para eles, Jesus é a salvação, e Ele está voltando para buscar uma igreja. Nós precisamos piscar. Agora, precisamos de intenção no piscar.
Aqueles faróis, eles são colocados com intenção. Quer faça chuva, quer faça calor, quer faça sol, eles estão piscando. Ele não para de piscar se a chuva tiver. Ele não para de piscar se muito calor estiver, como agora aqui em Iguaí. Está um calorzinho bom demais, meu Deus do céu. Eu só vejo os irmãos com lencinho, que eu esqueci o meu. As pessoas com muito lencinho, com muitas coisas. E alguém falou nessa semana comigo: ô pastor, está quente Iguaí, muito quente. E eu mesmo falo: pois é, rapaz, e o inferno é mais quente que isso. Problema, muito problema. Então, independentemente da circunstância, nós precisamos piscar. Com fome ou com a barriga cheia, nós precisamos piscar. Precisamos proclamar. Ele correu e foi para o seu amigo Natanael. Percebe o traço de importância e de prioridade de Filipe? Filipe corre, da mesma forma que André. Quando ele conhece Jesus, ele corre para o seu irmão Pedro, aquele que estava mais perto. Agora Filipe corre e vai para Natanael, seu amigo. Sabe o que isso quer dizer para nós? É isso que você entendeu. O seu amigo mais de perto. Ele precisa saber que você vai para o céu. Ele precisa saber que a realidade da eternidade precisa ser controlada, ou na verdade ser escolhida, porque é real. A eternidade para nós é real. Se existe algo que nós devemos ter a certeza, é da eternidade. Porque todos nós vamos experimentar a morte, e depois dela vem a eternidade. A questão é, aonde nós vamos passar a eternidade? Você e eu vamos passar no céu, pois nós precisamos hoje começar a sinalizar para os nossos amigos, aqueles mais perto de nós. Aqueles que te desafiam, sabe? Aqueles, é aqueles mesmo que você precisa sinalizar que Jesus é o caminho para o céu. Por vezes, nós somos tomados de um contentamento. Eu estou salvo, que coisa boa, também está bom. Os outros, eles também vão procurar salvação. Nós aprendemos com Natanael o contrário, ou na verdade com Filipe o contrário. Filipe levanta. Ele não espera Natanael vir até ele. Ele vai ao encontro de Natanael. E quando ele encontra Natanael, ele só tem uma mensagem: Jesus está entre nós. O Salvador está entre nós. Esta precisa ser a nossa mensagem para este mundo. Meu irmão, nós precisamos rogar a Deus em oração por oportunidade para proclamar esta verdade. Por vezes a gente ora por uma cura, é bom, Deus cura. A gente ora pela restauração familiar, é bom, Deus restaura. Mas nós precisamos começar a orar para Deus nos dar oportunidade de pregar a palavra, de sinalizar aos nossos amigos que Jesus é o Salvador. Isto significa intenção. Muito bem, muito bem. Já vi sua mão trazendo meu lencinho. Muito bem, irmão Clóvis. Sempre de olho esse irmão Clóvis. Não é fácil. Então, nós precisamos orar. Pedir a Deus: Deus, me dê pelo menos hoje uma pessoa para eu comunicar a tua palavra. Mas quando você faz essa oração, fique atento. Porque Deus vai colocar as pessoas. Ele vai colocar. E quando Ele coloca essas pessoas, você não pode perder a oportunidade. Já fale logo. Meu irmão, não há um conselho mais sábio do que esse. Percebe que Filipe não acusou Natanael das suas práticas. Filipe não chegou e apontou o dedo dele porque ele fazia ou não fazia. Isso precisa ser ensinamento para nós. Diante das escolhas das pessoas, nós não fomos constituídos juízes. Diante das escolhas das pessoas, a nossa mensagem é só uma: Jesus é o único caminho para o céu. Foi por causa disto que Natanael conheceu Jesus. Filipe só disse para ele: Jesus é o caminho. Mas de lá, de Nazaré, sai alguém bom. O conselho foi: vem e veja.
Percebe que ele não argumentou, percebe que ele não procurou justificar, ele estava consciente da verdade que o transformou, e ele sabia que esta verdade não é decepcionante, ele sabia que esta verdade não é a produção humana, e esta verdade assume os riscos por ela mesma. Ele disse: vem e veja. Meu irmão, minha amada irmã, aí está a sabedoria. Vem e vê. Certa vez, um cético chamou um cristão para um debate público. E ele começou a falar. O cético, com as suas teses e filosofias, descredibilizando a fé cristã, a palavra de Deus. E quando ele termina do seu discurso, o irmão cristão, ele, com a sabedoria vinda do céu, ele tira uma laranja do bolso e ele começa a comer a laranja. A laranja é uma coisa boa, vitamina C, né, irmãos? Pois é, vitamina C. Estejam livres para ofertar a laranja às pessoas, tá bom? Você que tem a roças, que tem a laranja, para o cristão, e ele vai fazer o que eu estou explicando agora. Lá o cristão estava comendo a sua laranja, e quando ele terminou de comer a laranja, ele virou para o cético e falou: qual o sabor dessa laranja? Essa laranja é doce. E o homem não entendeu nada e falou para ele: como é que eu vou saber se você comeu sua laranja e não me deu um pequenino? Ele disse: pois é. Você fala do que não sabe. Só saberá se o cristianismo é o que diz ser quando você experimentar. Venha e veja. Não precisamos de guerra. Eu, particularmente, não perco meu tempo discutindo. A minha palavra é só: venha e veja. Porque enquanto você discute o que não sabe, você está perdendo tempo. Você só está inflamando pessoas. Filipe nos ensina algo rico. Venha e veja. E nesta pequena ilustração, o cristão ensina-nos algo bastante importante. Meu irmão, em vez de a gente discutir, viva de tal forma que você pare e fala para o cético: olhe para mim. É como disse o apóstolo Paulo: siga-me, porque eu estou seguindo ele. Repara, meu irmão, nós não devemos temer em falar às pessoas o destino eterno que é reservado a elas. Nós não podemos ter medo de falar, mas nós precisamos de sabedoria para falar. Nós não devemos chegar a alguém que não conhece Jesus e quase que profetizar o inferno para essas pessoas. Não, isso não é nosso papel, não é nosso trabalho. O que nós precisamos é chegar com sabedoria e dizer que Jesus é o único caminho para o céu. E o bom entendedor vai entender que a ausência de Jesus leva automaticamente para um lugar que não é o céu. Então, nós precisamos entender que não há segredo. Natanael nos ensina qual deve ser a nossa postura. Não há nada de escuro nem oculto quanto à nossa missão. A nossa missão é só essa. É proclamar, é dizer às pessoas: Jesus está chamando, e Ele está chamando: siga-me, venha e veja. Certo é que muitas pessoas falam do que não conhece, do que não sabe. Por isso cogitam: de Nazaré vem alguma coisa boa. Porque não conhecem Nazaré e não conhecem as pessoas de lá. São mesmo as pessoas que falam do cristianismo sem experimentar. Mas Jesus, ele vê Natanael como alguém honesto quanto à sua dúvida. E ele não condena Natanael porque, de forma talvez, insensata ou pejorativa, diz que se alguma coisa de boa vem de lá. Jesus diz simplesmente que, sim, vem de lá. Eu e você precisamos, irmãos, apesar de nossa história de vida, da nossa família, entender que o chamado que nós temos é maior do que nós. E isso é o suficiente para nos dar força para continuar proclamando. Não esqueça,
Filipe disse para Natanael: encontramos o Salvador. Venham e vejam. Esta é a nossa mensagem. Encontramos Salvador. Você encontrou Ele. Ele tem transformado a sua vida. Ele tem sido prioridades para você. Por isso, venha e veja. Terceira e última atitude que nós precisamos ter diante desse texto, 47 ao 49, vai dizer: Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Senhor, ou mestre, o Senhor é filho de Deus. O Senhor é o rei de Israel. Meu irmão, que verdade profunda. Repara que Natanael, ele inicialmente começa duvidando do convite de Filipe. De lá vem alguma coisa? Pois é. Só que quando ele chega, ele muda a perspectiva. Porque quando você está longe de Deus e de Jesus, a sua visão ela é curta. A sua visão acerca dele é míope. Mas quando você está mais perto do Senhor, você percebe a grandeza, a grandiosidade, o propósito do Senhor para a sua vida. É como contou que certo pai pegou seu filho e saiu passeando, e o filho estava vendo de longe o avião, e falou: meu pai, como é que o avião é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno? E aí o pai, imbuído de uma sabedoria, chega e fala para o seu filho: vamos caminhando. E chegaram até o aeroporto. Quando chegou no aeroporto, e o filho já estava bem mais perto do avião, e olhou para aquele avião e falou: pai, como é grande esse avião. Pois é a visão, é a perspectiva. Quanto mais longe de Deus você estiver, mais você vai desprezá-lo, mais insignificante ele vai ser para você. Mas quanto mais perto você chegar, mais real ele se tornará para você, e mais envolvido você vai ver a necessidade de estar com ele. Por isso, venha e veja. Viva esse Jesus com intencionalidade, com verdade. Não permita viver a tua fé de longe. Ter comunhão com Jesus de longe. Não. Ter comunhão com o corpo de Cristo de longe. Não, meu irmão. Seja parte do corpo. Se engrena no corpo. E você vai perceber a grandiosidade do corpo de Cristo. Meu irmão, minha amada irmã. Natanael, ele foi surpreendido, quando chegou perto de Jesus. Porque Jesus disse para ele: eu estava te vendo antes do Filipe te chamar. Qual é a mensagem de Jesus para Natanael? Jesus estava dizendo para ele que eu te conheço intimamente. Eu te conheço na sua pessoalidade. Eu te conheço, eu conheço as suas necessidades. Porque ele estava debaixo da árvore sozinho, mas Jesus estava dizendo para ele: sabe, lá na tua particularidade, na tua subjetividade, eu te conheço, e resposta para as suas necessidades eu tenho. Ele disse: antes de Filipe te chamar, eu já te vi. Meu irmão, que Deus poderoso, que Deus grande, que nos conhece no mais íntimo do nosso ser, que sabe qual é a nossa necessidade e que está pronto para transformá-la para a glória do seu nome. Qualquer semelhança com Jeremias capítulo 1 e versículo 5, que o Senhor diz a Jeremias: Jeremias, eu te conhecia, você ainda era uma substância informe, você ainda estava no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, eu já te estabeleci como profeta às nações. Qualquer semelhança com esse texto não é mera coincidência. Jesus Cristo, Ele nos conhece profundamente, e Ele está interessado, ou na verdade, Ele está presente em toda a circunstância da nossa vida.
É por isso que Jesus diz com propriedade: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Ah, meu irmão, isto é o que Jesus espera de nós. Confiar no poder daquele que nos chama. O chamado dele ainda está de pé, ainda vale para nós hoje. Siga-me. Ou o conselho de Filipe serve para nós hoje. Venha mais perto de Deus, caminhe mais perto de Deus, porque só assim nós haveremos de ver um Jesus, ou na verdade nós haveremos de ver um Deus que foi revelado por Jesus, quando nós estivermos mais perto. Mas enquanto nós estivermos longe, imbuído dos nossos sensos críticos acerca da fé e do Senhor Jesus, nós não vamos experimentar um Deus que foi revelado por Jesus, um Deus que tem resposta e que se importa com as nossas necessidades. Meu irmão, por vezes a gente pensa que a maturidade é simplesmente você estar firme em uma convicção. Mas sábio é aquele que, diante da sua convicção, quando ela é refutada com evidência, ele abre a mão dela e se firma com a evidência da novidade. O que é que eu quero dizer com isso? É que Natanael estava certo, de que de Nazaré não viria nada de bom. Só que ele conheceu. E quando ele conheceu algo de bom que veio de Nazaré, aquilo que ele chamava de forma pejorativa, vem alguma coisa, ele agora chama Senhor, Mestre. O Senhor é Filho de Deus. Ele chama, o Senhor é Rei de Israel. Ah, meu irmão, a sua convicção em torno da fé de Deus pode ser totalmente contrária à palavra de Deus. Mas hoje você está sendo refutado, porque Deus é o Senhor. E não há outro que nos leva ao céu sem ser Jesus. A Bíblia está recheada de exemplo e de verdade. Por isso, continuar negligenciando Deus é uma opção errada, é uma opção tola. Natanael nos ensina que viver pela fé é confiar em Deus, saber que Ele pode fazer parte e transformar toda a nossa realidade. Meu irmão, que eu e você possamos descobrir o quão valor ter ou tem um coração sincero diante de Deus, um coração sem preconceito em torno da verdade do Senhor. Que eu e você busquemos ser guiados pela verdade de Deus, ser conduzido em toda decisão pela orientação do Senhor. Que eu e você busquemos de forma ardente, intencional, ser ensinados pela verdade do Senhor e conduzido pelo Espírito. E acima de tudo, que eu e você coloquemos em prática aquilo que nós sabemos de Deus, acerca de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guie, porque Deus, Ele guia os humildes em justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Por isso, que a nossa história possa ser uma história como a do Filipe, que ouviu do Senhor, siga-me, e levantou e foi. Uma história como de Natanael, que ao perceber Jesus, entendeu que Ele é o Senhor, que Ele é Rei, que Ele é a salvação. Meu irmão, Jesus chama você hoje, siga-me. Qual é a tua resposta? O siga-me de Jesus é para você hoje que está ouvindo. Qual é a tua resposta?